povo! Como que vocês estão? Faz muito tempo que eu não faço uma live aqui com vocês, deu vontade. Já cheguei, avisei que estaria ao vivo e já entrei. Que eu sou dessas, né? Sejam muito bem-vindos, excelente. Minha mãe é a primeira que entra, boa noite. Excelente noite, excelente tarde. Sextou, ai que delícia. Que delícia, sextamos. Mais alguém cansado? Só eu? Só eu que tô cansada, né? Só eu. Vim aqui hoje por quê? Porque segunda-feira, Alessandra, seja bem-vinda. Segunda-feira, dia 8 de maio, abriremos as vagas do Desafio Destrave. E como eu tava me dedicando lá... Obrigada. Como eu estou, né, me dedicando ao nosso Instagram do Semijoia Hope, eu ando mais por lá do que por cá. Falei, vou abrir uma live pra esse povo matar a saudade, pra gente conversar um pouco, pra eu explicar o que tá acontecendo. Vou deixar essa live salva aqui pra galera ver. E aí, antes de eu sumir deste Instagram, eu tinha feito uma pesquisa com as mulheres do meu Instagram. Somos agora 1000 e alguma coisa, não me lembro ao certo, seguidores. E eu tinha feito uma pesquisa com vocês. Saulinho tá me devendo informações, hein, Saulo? Acho que nosso evento de junho vai babar, não vai não? Estou aguardando informações suas. Inclusive, galera, agora é dia 20 de maio. Eu vou estar palestrando no Coquetel de Mulheres. Dia 10 de junho eu estarei num evento aqui na cidade também. Vai ser um evento aberto que o Júlio tá fazendo. Depois em julho a gente não tem nada. Depois em outubro a gente já tem agenda de novo. Sou seu fã, já mando. Tô aguardando. Não manda em cima da hora não, meu filho. Manda não. A gente já tá em maio e o mês está correndo muito rápido. Paula, seja bem-vinda. Eu fiz uma pesquisa com vocês aqui neste Instagram pra saber quais eram as dificuldades que vocês tinham em relação à traição, né? Deixa eu colocar o tema aqui. E aí eu queria saber quais eram as dificuldades de vocês em relação à traição. O que vocês me colocaram? A maioria de vocês foram traídas, né? O que eu sinto muito, mas eu sei exatamente como é isso, porque eu também fui traída. Então a gente sabe, né? A gente consegue sentir ali a dor do outro quando a gente passa por uma traição, o que a gente pensa. A gente se sente, assim, a pior pessoa do mundo, né? A gente se sente inferior. A gente pensa que existe alguém melhor do que a gente. E na verdade, a traição, ela nada mais é do que, se for por parte do homem, uma maneira de se autoafirmar, né? Então, provavelmente esse homem se sente assim, um zero à esquerda ao nosso lado. Então, ele trai pra ele mostrar que ele pode sim ter controle da situação, ter controle da própria vida, fazer aquilo que ele quer. Lembrando que isso são coisas totalmente inconscientes, tá? Ele não acorda um dia e fala assim, eu vou trollar a Tamires, então eu vou trair ela. Não, é inconsciente, é totalmente inconsciente. E eu já fui também uma dessas que fala que traição é pra quem não tem caráter. Pois bem, gente, fui traída, né? Em outro relacionamento, obviamente, mas fui traída. E aí a gente descobre a traição. A maioria de vocês falou pra mim que descobriu sozinha. E aí eu penso que essa deve ser a pior, porque quando eu descobri por causa de uma foto. Eu já tava tendo alguns sonhos, né? Quem me conhece sabe que eu sou... Eu e os sonhos é assim, um negócio que é meio que... Eu dormindo e eu acordado é uma continuação, entendeu? Então meu inconsciente, ele sempre pisca de alguma maneira quando alguma coisa tá indo muito bem ou quando alguma coisa não tá indo tão bem assim. Então meus sonhos sempre são assim, muito apocalípticos, né? Seja bem-vinda. Uniclean Lavanderia. Quem é você? Põe seu nominho aí pra te dar uma boa noite bem gostoso. E aí
você descobre que foi traída, qual é a sua reação, né? O que você faz? Eu, graças a Deus, quando descobri, já estava fora deste relacionamento, né? E aí, juntando o Lé com o Cré, descobri que ali aquele relacionamento já não era mais a 2, era a 3 há algum tempo, só eu que não sabia. Mas quando eu fui traída, eu usei isso como, sabe, o limão, você pegar o limão e fazer uma caipirinha ou uma limonada, em vez de chupar o limão azedo. Então, eu peguei esses limões que a vida me deu, e eu fiz um suco bem gostoso, e eu falei assim, opa, peraí. Se a pessoa que olhava nos meus olhos, que estava comigo ali, participando da minha rotina, diariamente, né? Fazendo juras, declarações e planos, teve coragem de me trair, qual é a minha parcela de culpa nisso, né? Eu sei que quando a gente descobre que foi traída, a gente fica muito brava, né? A gente quer esganar o ser humano. Mas depois que a raiva passa, depois que a gente se limpa desse sentimento horroroso, vale pensar qual é a sua parcela de culpa nisso. Nossa, Tamires, como você é insensível falando isso. Não sou, não. Muitas vezes a gente perde as coisas, perde muitas batalhas na vida porque a gente é sensível demais, né? Leva tudo muito à flor da pele, muito no âmbito sentimental e emocional. E como aqui nós somos adultas, então a gente precisa levar para o racional. Ok, fui traída, eu não tenho controle sobre as ações do outro. Mas qual é a postura que eu tive que facilitou ou ajudou para que essa pessoa pudesse ter a coragem de me trair? E pior de tudo, trair, esconder e esperar que eu descobrisse. E aí eu fui percebendo o quê? Eu fui percebendo que eu era muito autoritária. Eu fui percebendo que eu era, na maioria das vezes, eu queria tomar o lugar do homem na relação. Eu fui percebendo que eu queria controlar os meus ex-namorados. Eu fui percebendo que eu tinha ali uma postura muito fria, né? Às vezes até agressiva. Eu era uma mulher totalmente descontrolada. Eu surtava, eu gritava, eu discutia. E esse homem ao meu lado, ele se sentia um 0 à esquerda. Então ele precisava inconscientemente se afirmar de alguma maneira. E como que os homens se afirmam? Conquistando, seduzindo. Laí, sumida! Tô te mandando mensagem no direct e você não me responde, mulher. Boa noite, seja bem-vinda. Ó, em julho, tô em São Paulo de novo, hein? Dessa vez você não vai escapar. E aí, eu fui percebendo essas minhas posturas muito erradas, né? Muito prejudiciais. E eu lembro que eu tive um namorado, ele morava em outra cidade, e eu lembro que ele sempre, quando a gente discutia, ótimo, responde mesmo, te mandei lá pelo Semijoias Hope. E aí eu lembro que toda vez que a gente discutia, ele falava, ele jogava a minha faculdade na minha cara. Então, na época, hoje eu tenho 34, isso foi há uns 8 anos atrás, 10. Eu não tinha maturidade nenhuma para entender os sinais, e a gente não entende. Mas, hoje, com a maturidade que eu tenho, eu percebo que ele se sentia muito inferior a mim, porque nessa época, eu já trabalhava na rede de farmácias Licei, então eu ganhava relativamente bem. Eu acho que de todos os empregos que eu passei, eu comecei a trabalhar com 16, agora eu tenho 34. De todos os empregos que eu passei, foi o emprego que eu mais ganhei bem. Eu ganhava muito bem como atendente de balcão. Então, nessa época, eu tinha acabado de comprar uma casa, a gente tinha acabado de tirar um carro, eu e a minha mãe, e eu já era RPL lá na farmácia, então abaixo do gerente era sempre eu que respondia. E aí eu já tinha uma faculdade, que eu tinha acabado de terminar minha faculdade.
E ele não tinha essas condições que eu tinha naquele momento. Então eu já era uma mulher muito pra frente, né? Até pela minha idade e pelo lugar onde eu nasci, pela ambiência em que eu estava inserida. Eu já era uma mulher muito pra frente. E ele se sentia muito inferior, muito. Só que eu não tinha essa maturidade para entender, né? Eu não tinha essa sensibilidade para perceber que ao invés de cobrá-lo, ao invés de bater de frente com ele, de confrontá-lo, eu poderia estimulá-lo, né? Hoje ainda eu tenho algumas dificuldades no sentido assim, de pôr o pé no freio e deixar o homem conduzir a situação, né? Como o homem da relação. Então, eu estou me colocando mais no lugar da mulher e deixando que o homem assuma o papel dele dentro do lar. E por que eu tô te falando isso? Porque isso não é algo que você trata uma vez e acaba, né? É algo que você precisa todos os dias ali. Tamires, dá um passinho pra trás. Tamires, baixa o tom de voz. Tamires, tá gritando porque... Sabe assim? É um negócio que fica o anjinho e o outro anjinho aqui. Um de cada lado. E aí esse daqui fica Tamires, dá uma segurada. Tamires, sabe? Não é um negócio que você fica curada pro resto da vida. É um leão por dia. É uma disputa por dia, né? É uma conquista por dia. E aí, vocês colocaram assim pra mim, ó. Que a maioria descobriu sozinha. A maioria descobriu depois de muito tempo. Que é pior, porque você tá bem com o cara. Você descobre que ele te traiu. O que você faz? Não sei, né? Não sei. Eu nunca descobri depois de muito tempo. Eu sempre descobri ali, ó. E aí vocês colocaram pra mim qual era o sentimento que vocês traziam em relação à traição, né? Então, a gente teve os sentimentos que foram citados. Dor, tristeza, raiva, decepção, culpa, se sentir culpada. E obviamente que a gente vai se sentir culpada, mas sem querer ser indelicada e insensível, a gente tem uma parcela de culpa, né? Aqui, como eu mostrei pra vocês, há 8 anos atrás, eu era essa mulher totalmente autoritária, né? Que não deixava o homem cumprir o papel dele dentro do relacionamento. Eu oprimia o meu parceiro, basicamente. Hoje eu me sinto assim, falo, gente, meus ex-namorados sofreram muito na minha mão, eles sofreram, coitados. E ainda bem que Deus livrou eles de mim. Porque eu era terrível, gente, terrível, terrível. E eu fico pensando quantos traumas eu não trouxe, né, pra vida deles. Eu espero que hoje eles estejam bem. Eu acho que tá, né, porque um já tá casado um já tá casado, o outro vai ter 2 filhos, o outro casou também. A maioria acho que casou, então acho que rompeu, né? Conseguiu ali lidar com o trauma, né? Nada que alguns anos de terapia não resolva. Mas assim, eu era terrível, terrível. Eu sempre tive cara de ruim, né? Cara de má, de brava. As pessoas sempre falam. E aí o sentimento que veio quando as pessoas souberam da traição. E aí vocês falaram pra mim que veio a decepção, a surpresa. E algumas disseram assim, eu não imaginava que o meu parceiro fosse esse tipo de pessoa. Que eu acho que é o mais pesado, né? Eu me casei e eu não sabia que esse cara iria fazer isso. E aí depois, medo depois da traição. Qual o medo de vocês após a traição? Depois de lidar com a traição? Aí vocês colocaram pra mim que ele não me ame mais, dele não aceitar a separação, de ser traída novamente, de acreditar e me machucar. Tudo isso daqui é um fato, tá? A gente não tem controle sobre o que o outro faz. Então, por mais que a gente decida perdoar, a gente não tem como garantir que isso não vai acontecer de novo. Talvez nem ele possa garantir, né?
Porque se uma pessoa foi levada por essas vontades e traiu, não teve a maturidade de resistir a isso, não teve a maturidade de chegar e falar assim, ô fulana, senta aqui que a gente precisa conversar. Ó, você tá fazendo isso, eu me sinto assim, assim, assado. Apesar de que, gente, homens têm muita dificuldade de expressar o que eles sentem, tá? Eles têm muita dificuldade de abrir o coração e falar assim, olha, você me magoou. Olha, eu me sinto zero esquerda. Maria do Carmo, seja muito bem-vinda. Olha, eu me sinto um zero esquerda. Olha, o jeito que você me trata eu não gosto. Entende? Então, muitas vezes, fica ali uma sinuca de bico. Por quê? Porque você não consegue entender o que o outro tá passando, né? Você não tem essa sensibilidade igual eu não tive há 8 anos atrás, de entender que a minha postura estava destruindo o meu parceiro. E ele não tem maturidade também para chegar e falar, né? Não existe ali um diálogo saudável para sentar ali e conversar. E aí você pode falar assim, Tamires, tá, já entendi que no seu caso era a sua postura que fazia com que o seu parceiro te traísse, né? Fazer com que ele traísse, porque assim, parece que era um caso. Então, enfim, gente, eu não entrei em detalhes porque pra mim não fazia muita diferença, né? Não fazia muita diferença. Traição antes do casamento, pra mim, é simplesmente assim, tchau, obrigada. No casamento já é outro ponto. Por quê? Porque eu ainda tenho aquela visão super conservadora de que até que a morte os separe, com um adendo, até que a morte os separe, nós estejamos felizes e saudáveis dentro deste relacionamento. Essa dia, até que a morte nos separe e viver entre tapas e gritaria e bomba e tiro, sabe, assim, tipo, a qualquer custo eu vou morrer estando ao seu lado, não sou a favor disso. Eu acredito que dentro de um relacionamento, uma pessoa não pode buscar. Calma. Tá tudo sob controle. Deixa eu pegar a lâmpada aqui. Pronto. Acontece. Tudo bem. Pronto. É que o assunto é tão assim que até a lâmpada se jogou. Que a ring light eu já dei conta de quebrar, né? Então agora a gente trabalha com uma lâmpada. Ainda bem que ela não quebra. Voltando aqui no meu raciocínio. O que eu tava falando, gente? Enfim. Eu até esqueci que eu tava falando. Mas a traição lembrei. O relacionamento não é feito por uma pessoa, é feito por duas pessoas. Então, se uma pessoa só está empenhada no relacionamento, obviamente que isso vai demorar um pouco de tempo, obviamente que isso vai ser cansativo, tá? Então, o que eu penso? Teve a traição. Senta os dois, tá? E conversa. Vê o que dá pra fazer. Ó, eu te amo, mas assim, você tava desse jeito, eu acabei sendo imaturo, eu acabei sendo um garoto, eu não fui homem, não honrei as minhas calças e eu fiz o que eu fiz. Mas eu estou aqui disposto a consertar, né, a situação e fazer melhor daqui pra frente. E o que vocês maravilhosas precisam entender? Quando você perdoa o cara, você não continua de onde parou. Pelo amor de Deus, é a maior besteira que vocês podem fazer na vida. Descobriu a traição, você recomeça. Porque esse homem, ele precisa estar ciente de que... Homem e mulher, né, gente? Porque hoje em dia não é só homem que trai, mulher também trai. Então, assim... É que o meu público, a maioria é mulher. Então, vamos levar em consideração que os homens traíram. Esse homem precisa ter a consciência de que ele vai ter que recuperar a sua confiança. E ele vai ter que se virar. Entendeu? Ele vai ter que se virar. Isso tem que ficar muito claro pra ele no momento do perdão. Lembrando que o perdão é igual ao amor. Não é
eu senti, veio uma luz assim, me iluminou. E eu senti que eu devo perdoar o fulano. Não! Você decide, você acorda e fala assim, hoje já é 5. Então amanhã você vai acordar e vai falar assim, hoje, dia 6 de maio, mês das noivas, eu decido perdoá-lo. Decisão. Quando você não perdoa, você se torna uma pessoa amarga, você se torna uma pessoa desagradável, você se torna uma pessoa insuportável, você se torna uma pessoa que ninguém quer por perto. Entende? Então você precisa perdoar para que você possa continuar esse relacionamento e a sua vida, tá? Continue a sua vida. E aí, depois que você foi traída, que você descobriu que foi traída, o que você vai fazer? Você vai cuidar de você. Ó, querido, ok, eu te amo, a gente vai reconstruir esse relacionamento. Você precisa saber que a partir de hoje você tem uma missão, que é recuperar a minha confiança. E você vai ter que fazer por onde, você vai se virar nos 30, você vai dar seus pulos, né? Porque já que você foi bom pra dar um pulo, agora você vai dar vários. Você vai dar seus pulos e a gente vai começar do zero. A gente não vai nada de continuar de onde parou, a gente vai recomeçar. Então, você vai voltar, sabe aquela época do namoro? Você trazia chocolates, que você me surpreendia com flores, que você me levava pra jantar? Pois bem, recomeçaremos daí. E aí, põe ele pra se virar, entendeu? Ari, maravilhosa, seja bem-vinda, boa noite. E aí você põe ele pra se virar. Nada de se vingar, nada de ficar jogando na cara dele, nada de toda vez que tiver uma discussão lembrar do passado, tá? Perdoou? Esquece. Mas Tamires, vírgula, esquece. Essa semana aconteceu uma situação aqui. Uma situação. E aí minha vontade era falar assim, ué? Mas quando era comigo? Que não sei o que não sei o que lá, que não sei. Aí alguma coisa falou assim, Tamires, você não disse que perdoou, Tamires? Então esquece. Aí eu não falei nada. Mas tem hora que dá vontade de jogar na cara, né? Mas a gente não pode. Carlinha, seja bem-vinda, boa noite. A gente não pode, então a gente esquece. Não joga na cara. Perdoou. Passou, põe uma pedra enorme em cima disso e não fala mais. E aí vocês vão dar ali os primeiros passos, tá? Por que eu abri essa live? Porque segunda-feira eu vou abrir o meu desafio dos 14 dias. Não é, Carla? Ai, meu Deus do céu, mas gente, segura. Saudade também. Acho que a última vez que eu te vi foi na gravação do clipe da Neisa, né? Eu não tinha nem casado ainda. Tem que marcar de vocês virem aqui em casa pra gente jantar. Me chama lá no WhatsApp depois, tá? Um beijo. Por que eu abri essa live? Porque segunda-feira, dia 8, eu vou abrir as vagas do desafio 14 dias. O que tem dentro do desafio 14 dias? O desafio 14 dias, a gente começou com ele por 29, aí o pessoal foi entrando, ele subiu para 59, aí as meninas foram tendo resultado, ele subiu para 197, mas na segunda-feira, dia 8, eu vou abri-lo por apenas 24 horas, por 97 ou 12 de 9,70. Tamires, para que é esse desafio? Esse desafio, ele tem 14 aulas, mas ele tem uma introdução, tá? Que é uma aula bônus do Parceiro como Prioridade. Lá dentro, você vai entender por que você foi traída. Você vai aprender a curar as suas feridas emocionais. Então, imagina, né? Você foi traída. Simone, boa noite, seja bem-vinda. Imagina, você descobriu que foi traída
e você não sabe o que você faz. O que eu faço, Tamires? Eu fui traída, mas o que eu faço? Dentro do desafio, a gente tem como objetivo te mostrar as opções, né? Continuar nesse relacionamento, sair desse relacionamento, ficar sozinha, reestruturar esse relacionamento, recuperar esse relacionamento. Então, lá dentro do desafio, a gente te dá opções, te mostra as opções, te dá clareza. Porque muitas vezes você pega conselho com a sua mãe, você pega conselho com seu pai, você pega conselho com os irmãos, você pega conselho com os vizinhos. E posso te falar? A maioria deles vai falar assim: termina, sai fora, esse cara não te ama, ele não te respeita, olha o que ele fez com você, olha a vergonha que ele fez você passar. A maioria é isso que vai dizer, tá? Isso, se você não for atrás do pastor, e o pastor não tem ali muito skin the game, o pastor não tem ali muita, né, muito gingado, muita malemolência, e aí o pastor fala assim: vamos orar, irmã, vamos orar que Deus vai fazer um milagre. E posso te falar? Não vai dar certo. Não vai. Por quê? Porque não é só oração. Oração ajuda? Ajuda. Mas você tinha que ter orado antes. Agora que já aconteceu, o que você faz? Você pede só a estratégia para Deus. Muitas vezes você tá nessa live, você tá assistindo essa live, e essa live é a maneira que Deus achou de falar assim pra você: você não queria uma estratégia? Tô te colocando na live da Tamires. Você não queria saber o que fazer? Tô te colocando na live da Tamires. Né? Muitas vezes a gente espera ali um eis que te digo, mas só vem a brisa. E muitas vezes a resposta de Deus pra você em relação ao seu relacionamento é o desafio. É essa oportunidade que eu vou abrir pra você na segunda-feira. R$97. Tamires, o que eu faço com R$97? De verdade, eu não sei o que você faz com R$97 hoje. Talvez sair pra jantar, sair pra tomar um café da manhã, uma peça de roupa, que vai te satisfazer ali no momento da compra, né? Porque quando você compra alguma coisa, seu corpo libera endorfina, mas depois também não vai resolver o seu problema, né? Então, lá dentro do desafio 14 dias, você tem 14 aulas, você vai aprender a curar suas emoções, você vai aprender a perdoar, você vai aprender a se cuidar, você vai aprender todos os pilares necessários para cicatrizar essa ferida que tá aí dentro do seu coração e seguir em frente, tá? E aí você vai decidir se você vai perdoar e permanecer. E aí eu vou te dar estratégias para permanecer, porque não adianta nada você permanecer e ficar jogando na cara dele todo dia que ele te traiu, né? Assim como também não adianta nada você ficar com ele e continuar de onde parou. Não é pra continuar de onde parou, é pra recomeçar. E esse homem que lute, entendeu? Porque ele vai ter que dar conta. Vai ter que se virar nos 30, dar os pulos dele pra te reconquistar e pra construir um relacionamento muito mais forte do que era antes da traição do evento, né? Eu conheço pessoas que foram traídas há 20 anos atrás e elas continuam contando a mesma história triste. Então não é isso que eu quero pra você. Eu não quero você presa ao passado. Houve a traição? Aconteceu ali um deslize? Ok. E aí eu te pergunto, tá? Virando aqui um pouco a advogada, né? Quem nunca fez uma besteira? Eu já fiz inúmeras. Gente, eu tive um namorado que assim, eu fui pra cima dele, né? Eu simplesmente tentei agredir. Tentei não, né? Eu agredi ele. Então assim, partindo desse pressuposto, quem sou eu pra julgar uma pessoa que trai? Eu já traí? Não. Em um dos relacionamentos que eu estava, já tava um relacionamento super desgastado, a gente vivia brigando, eu super imatura, tinha só tamanho, não tinha mentalidade nenhuma pra namorar. E aí eu conheci outra pessoa, acabei me envolvendo, falei, opa, antes de eu me envolver de verdade com essa pessoa, né, fisicamente, só tava envolvida emocionalmente, antes de eu me envolver de verdade com essa pessoa, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que terminar, acabar com as expectativas de retorno, de volta, e eu tenho que encerrar esse ciclo para depois começar outro. Só que nem todo mundo tem essa flexibilidade e nem todo mundo quer perder um casamento.
Porque às vezes esse casamento vai dar certo, às vezes esse casamento está dando certo, às vezes esse cara te ama, mas ele não teve maturidade para dizer não. Ele não teve maturidade para não se colocar em situações que poderiam evoluir para outra coisa. E do outro lado, você também faltou um negocinho aí do seu lado, né? Aí eu já falei aqui sobre as posturas que eu tinha na época que eu fui traída. Talvez você esteja reproduzindo essas posturas. Você também não tá ajudando. Então, dentro do desafio, eu vou te dar essa gama de estratégias do que fazer, como fazer, quais são os prós, quais são os contra. E para melhorar ainda mais isso, hoje eu acabei de liberar o desafio para as alunas venderem como afiliadas, tá? Então, ó, deixa eu ver se vai virar. Ai, virou, ó. Hotmart Afilice. Ó, você foi convidada por Tamires Aleluia para se tornar afiliada ao produto Desafio 14 Dias Como Superar a Traição. Após se afiliar, você receberá um link de afiliado e poderá ganhar dinheiro vendendo este produto pela internet. Receba até R$ 25,92. O produto está por R$ 97. Cada produto que você vender, você recebe R$ 25,92. Só que eu só posso abrir essa oportunidade de vender o meu desafio para quem é minha aluna. Por quê? Porque se você não é minha aluna, você nem sabe como que funciona o desafio 14 dias. Então, olha só que legal. Você vai ter a oportunidade, segunda-feira, de comprar o desafio 14 dias por R$ 97,00 ou por 12 de R$ 9,70. E você ainda vai ter a oportunidade de vender. Então, você vai ganhar R$ 25,90. Vamos colocar aí, R$ 25,90. Se você vender 4 desafios, você já ganha o seu investimento de volta, tá? Mas essa oportunidade de se afiliar ao desafio 14 dias, eu vou abrir somente para as alunas, só lá dentro das aulas que vai ter acesso a esta opção de se afiliar. Então, você tá aí na sua casa, talvez você não tá trabalhando, talvez você quer uma renda extra. Lá no Semijoia Hope, eu tenho falado muito com as empresárias sobre a renda extra, né? Às vezes você tá aí de bobeira, talvez você tem filhos, e aí você fala assim, poxa, eu queria tanto ganhar dinheiro de casa, né? Trabalhando de casa, só com o celular. Eu duvido que você não conheça pelo menos 4 mulheres que já foram traídas. Eu duvido que você não conheça pelo menos 4 mulheres que já foram traídas. Vendendo as 4, você ganha 26 por cada venda, que é R$ 25,92. E aí você já consegue o valor do seu investimento de volta, tá? Lembrando que esse preço de 97, eu vou abrir na segunda-feira, às 7 horas da manhã. Eu vou colocar aqui nos stories com um link. E aí você vai ter de segunda de manhã até terça de manhã para comprar o seu desafio 14 dias. Eu vou estar por aqui, então você vai poder fazer perguntas, vai poder tirar suas dúvidas, tá bom? Ele é super rápido, você pode abrir tanto no notebook como no celular ou no tablet, você pode acessar de onde você estiver. A hora que você comprar na plataforma, você escolhe se quer pagar no Pix ou no cartão de crédito, se quer dividir. Ele parcela em até 12. Então, você escolhe quantas parcelas você quer. E vamos combinar? R$ 97,00 para mudar a sua vida, para mudar a história do seu casamento, para mudar a sua vida amorosa, sinceramente, 97 tá de graça. É a pechincha. E você aproveite, porque quanto mais pessoas entram, mais eu vou subindo o preço do nosso desafio. Quem comprou por 29 estava no lucro, quem pagou 59 também, e agora você por 97, tá? Então ele vai continuar subindo, quanto mais resultado a gente tiver, mais esse desafio vai subir. Certo? Eu vou encerrar essa live, fica de olho aqui, logo logo tem novidades, e segunda-feira, às 7 horas da manhã, eu libero o link para você se tornar minha aluna. Vai ser um prazer poder ter você lá dentro do desafio e poder compartilhar com você tudo que eu aprendi
tudo que eu vivi, né? Um método ali criado por mim, validado, comprovado, que tem ajudado não só na minha vida, né? Me ajudou, porque hoje estou casada, feliz, muito bem, graças a Deus, mas tem ajudado as minhas alunas também e os depoimentos não param de chegar, tá bom? Um beijo, aproveita a sua sexta-feira, pensa bastante aí sobre o que a gente conversou, encaminha essa live para quem você conhece, eu tenho certeza que a gente ainda vai sentar na mesma mesa. Tenho certeza que você vai ser minha aluna e segunda-feira eu tô te esperando aqui do outro lado, tá bom? Fica com Deus e até mais.